Eu quero análises do Edu Panzi e da Nath Fiuza. A expectativa, Edu, para o jogo depois do que nós vimos no fim de semana, em que o torcedor, de modo geral, ficou satisfeito com a produção do time. É evidente que o resultado não, mas a produção agradou. Se repetir a dose, dá para ter uma melhor sorte, quem sabe trazer um melhor resultado do Rio de Janeiro, Edu? Não, sem dúvida, né, Thiago? O Atlético teve um bom desempenho agora. O Cuca, ele surpreendeu, né? A formação, o modo de jogar, a função de determinados jogadores. E se repetir, não há mais surpresa. O Felipe Luiz certamente estudou no intervalo mesmo. Ele já fez algumas alterações, tirou a Arrascaeta por conta da marcação individual. Foi muito bem feito em cima do Uruguai, que praticamente foi anulado. Então, pode ser que o Felipe Luiz tenha encontrado ali o antídoto, né? Para aquilo que o Cuca levou para o jogo do final de semana. Mas, se ele quiser repetir, certamente o Lianco volta, aí fica a dúvida, sai o Igor Rabelo? Pode sair o Igor Rabelo para a volta do Lianco, mas pode manter um trio de zagueiros de origem e tirar um jogador de meio. Você tiraria o Gabriel Menino, por exemplo, liberaria o Scarpa, o Alonso fecharia como lateral pela esquerda, fazendo uma saída de 3 como zagueiro, o Saravia fecharia a lateral, seguiria fechando a lateral pela direita, tendo o Igor Rabelo centralizado, né? O zagueiro da sobra, protegido, sem precisar correr para trás, como aconteceu no final de semana. Então são possibilidades que o Cuca pode levar para a partida. Imagino que ele vai fazer algo muito próximo. E imagino que o Cuca tenha pensado o que fazer na segunda etapa. O problema do Atlético foi o segundo tempo, e não foi defendendo, foi atacando. O Atlético teve uma queda de produção atacando, porque defender ele continuou tirando espaço do Flamengo, que seguiu tendo dificuldade e só finalizou na bola parada. No segundo tempo, o Atlético não conseguiu atacar mais porque a turma da frente cansou, pregou. Coelho, Hulk, Rony. Então o Cuca precisa arrumar uma alternativa para quando essa turma cansar, para que não se repita o que aconteceu no final de semana, que o Atlético praticamente não incomodou o Flamengo na segunda etapa. Ô, Nath Fiuza, a gente sabe que no mata-mata você muda um pouco da estrutura até psicológica, né? Porque não vai se definir tudo naquele jogo. Falamos ainda há pouco do CRB voltar vivo, né? Ter o jogo da volta ao Atlético em padrões diferentes. Acho que o Atlético enfrenta o Flamengo em condição de igualdade, mas voltar vivo também pesa na hora de montar, de armar e de definir esse time do Galo. Sem dúvidas, Thiago. É porque o primeiro jogo no Rio de Janeiro, ele é obviamente o jogo mais complicado. É muito importante para o Atlético voltar com um placar em que ele consiga definir a sua vaga dentro da Arena MRV. Acho que o maior exemplo disso é justamente o que aconteceu no ano passado, na final da Copa do Brasil, entre essas mesmas duas equipes, né? Então, o Cuca, ele precisa fazer com que o time dele, como explicou o Edu, tenha poderio ofensivo durante os 90 minutos, não só durante só o primeiro tempo, como foi no final de semana, e que esse volume ofensivo, ainda que seja em jogadas de velocidade, de contragolpe, ele seja um volume ofensivo agora com mais eficiência, que parte muito aí da individualidade, né, dos jogadores, de não perderem grandes oportunidades como o Rony perdeu, mas também de ter uma marcação muito encaixada para não se expor e não correr o risco de sucumbir tudo nesse primeiro jogo, porque a força maior do Atlético ainda vai ser ao lado do seu torcedor na próxima semana.